Olá, o meu nome é Maria Clara de Assis, eu sou conservadora e restauradora de bens culturais móveis e integrados. Eu sou formada pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente eu sou mestranda em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável na Escola de Arquitetura, também na UFMG. Eu sou colaboradora técnica no Ateliê Carolina Moura, e dentro desse processo de conservação e restauração do altar-mor da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, de Cedro do Abaeté, em Minas Gerais, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a hagiografia e a iconografia do grupo escultórico que compõe esse altar. Então, aqui uma imagem da vista superior do altar, com cada imagem presente no seu nicho, né? Qualidade técnica e de policromia indiscutível, né? Elas todas possuem características formais semelhantes, né? No tocante ao seu planejamento, às suas dimensões. É, é nítido perceber que elas foram feitas pelo mesmo artista ou pela mesma oficina, porque as representações elas são bem semelhantes no tocante à sua talha, assim como a natureza da policromia também. A título de curiosidade, eu trouxe aqui é, uma foto geral do altar-mor da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, e aqui eu trouxe um altar que estava sendo comercializado no ano de 1911, é, na La Statue Religieuse, em Paris, na Rua Bonaparte, número 64. Era um catálogo que vendia, que comercializava artigos religiosos das mais diversas tipologias, pias batismais, ambão, turíbulos, esculturas, presépios, é, grupos de presépios, enfim. É, no final do século XIX, início do século XX, é muito comum essa tipologia de retábulo. Ela chega em Minas, diferente daquele modelo barroco e rococó que a gente está acostumado a ver nas igrejas mineiras. Essa tipologia de retábulo ela ganha uma grande proporção na Europa e chega no Brasil também fins do século XIX, início do século XX, e se estende até 1970. Por aí a gente ainda consegue perceber essas tipologias que circularam já com o início dessa comercialização de artigos religiosos. Então, esses altares, eles eram vendidos em catálogos, comercializados mesmo, encomendados, né? E já eram confeccionados com modelos padrões, então pináculos, né? Essas representações elas já eram um pouco mais padronizadas, diferente, por exemplo, do barroco, que as formas são mais soltas e às vezes não existem muitos padrões nas representações. Então, esses retábulos a gente pode ver que a proporção deles é exata, né? Tem um gosto gótico aqui, uma lembrança do estilo gótico, então a gente tem esses formatos de ogiva, né? A gente tem alguns elementos que lembram as catedrais góticas, as rosáceas, né? Esses pináculos. A gente tem aqui as representações em cena com policromia e qualidade pictórica muito significativas, né? Colunas, representações de caixos de uva, né? E são semelhantes, não são iguais, mas só para a gente poder falar a título de curiosidade mesmo, como se propagou essa comercialização de altares no mundo nesse final do século XIX e início do século XX. Para a gente falar de iconografia religiosa, para a gente falar sobre cada santinho desse presente nos nichos do altar-mor, a gente precisa entender o que é iconografia. Então, quando a gente fala em iconografia, a gente pensa na área do conhecimento que identifica atributos e ícones que se repetem nas representações, nas artes figurativas, seja na escultura ou seja na pintura. E essas representações, elas
nos ajudam a entender e a identificar de qual santo nós estamos falando. Então, esse atributo, o que ele tem na cabeça? Ele traz um chapéu? Ele traz um capacete? O que ele está segurando na mão? É uma palma ou é um ramo de flores? Um ramo de folhas? Então, a iconografia ela ajuda a entender cada ícone desse, cada atributo desse, para a gente poder identificar, né, o contexto religioso e a imagem, e o que essa imagem é. Qual santo, qual veneração é aquela imagem, através desses pequenos detalhes que estão presentes nas esculturas, nas pinturas. Então, a iconografia religiosa, ela nos permite descrever, classificar, identificar, interpretar as diversas temáticas presentes nessas representações. E quando a gente fala de agiografia, o que que seria a agiografia? A gente pode falar de uma maneira bem simples que a geografia é a história, são os textos históricos, que também necessariamente não são históricos, podem ter sido construídos na oralidade, porque muitos são representações da fé, né? Essas lendas, as tradições, a vida de um determinado indivíduo que vai ser santificado, que vai ser beatificado. Então, esses processos de canonização, os martírios, todo esse conjunto de informações contadas de geração em geração que tornam uma história identificada e reconhecida pela Igreja Católica é a geografia. Então, a gente pode dizer também que a geografia é a vida do santo. A vida do santo que a gente está estudando, tentando identificar. E a iconografia e a geografia, elas estão relacionadas, porque muitos dos ícones, dos atributos, a forma com que esse santo, esse homem se veste, o que ele segura, o que ele traz na cabeça, o tipo de sapato, ele está relacionado com momentos da vida, com momentos da geografia dos santos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada um. A gente vai falar primeiro da Santa Catarina de Alexandria, que é reconhecida pela Igreja Católica como uma santa mártir, né? Ela foi uma santa do Egito, foi uma virgem mártir da cidade do contexto de Alexandria. Era de uma família muito nobre, ela passou por muitos tormentos e numa confissão pública ela confundiu é, filósofos com pagãos. E aí ela se confessa cristã, né, com fé e que acreditava em Cristo, e por isso ela hoje é a patrona da filosofia, com festa comemorada no dia 15 de novembro. Então ela morreu decapitada depois de uma longa tortura na ordem de Marcênio, que manda decapitá-la, o imperador, no ano de 307. E aí conta a lenda que ela foi carregada por anjos até o Monte Sinai. E nesse lugar, no Monte Sinai, existe atualmente, foi construído um mosteiro que existe até os dias atuais, é, em sua homenagem, né, onde se encontra o seu santuário. Então, ela é uma santa fabulosa do Egito, né? Então, veste essas roupas de donzela romana, né? Aí falando da iconografia, essa santa mártir, ela é sempre representada como uma mulher jovem, ela traz túnica e manto das donzelas de época. Então, aqui a gente pode ver a coroa, a gente pode ver esse tipo de veste, de túnica que envolve a face, que tampa a orelha e esconde o cabelo, né? É um símbolo de pureza, de zelo. Esse manto com presilhas aqui, as representações com flor de lis, né? Que caracterizam aí uns trajes de uma mulher nobre, né?
e pode ser representada também com roupas de época. Então, se essa escultura tiver sido concebida, por exemplo, no século XVIII, ela pode trazer vestes de uma mulher do século XVIII, né? Isso é a moda da época. Os atributos, né, na iconografia de Santa Catarina de Alexandria, sempre essa roda, na maioria das representações ela tem essa roda com puas afiadas, é um atributo pessoal dela, que diz respeito ao momento em que ela estava sendo espancada, nos conta a lenda, e num determinado momento ela fez uma oração e pediu ajuda. E aí a carroça, aquele modelo de carroça romana com duas rodas presas a cavalo, as rodas das carroças, elas se partiram através de um raio, e os soldados foram ao chão. Então, ela sempre vai trazer esse atributo por conta dessa passagem, que ela teria ficado 2 anos sendo torturada até ser decapitada. Se foi espancada, passou por vários sofrimentos. E então ela vem com sapatos, né? E a palma também do martírio. Então, a Igreja Católica, para todos os santos que foram martirizados, que morreram em nome do cristianismo, eles vão ter essa representação das palmas. Então, a Santa Catarina, do altar-mor da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Cedro do Abaeté, ela tem essa coroa, né? Essa veste de donzela que tampa o rosto, né? Um manto vermelho com fundo verde muito bem elaborado, bem trabalhado, para mostrar essa riqueza, essa nobreza. A roda, né? Com puas afiadas que remonta esse momento do milagre que eu contei para vocês agora. E aqui a gente tem uma foto do mosteiro no Monte Sinai, é, que é visitado por muitos fiéis e que existe até os dias atuais, né, que foi dedicado a ela. Aqui nós temos uma representação um pouco mais contemporânea, onde os cabelos da Virgem já aparecem, né, não tem aquela veste que tampa as orelhas e o cabelo, a coroa, como a imagem de cedro, a Santa Catarina de Cedro, né? O manto vermelho também com brocados, a coroa tem pedras preciosas, justamente para mostrar essa nobreza. E também a roda partida, né? A roda com puas afiadas, daquele modelo de carroça romana, e a palma do martírio, pois ela foi morta, né, em nome do cristianismo. Então, agora nós temos a imagem de São Luís Gonzaga, esse santo padroeiro dos estudantes e dos jovens, né, que morreu aos 23 anos, né? São Luís Gonzaga é um santo da Companhia de Jesus. Então, São Luís Gonzaga é um jesuíta, né, que veste essa roupa preta com essa sobrepeliz branca, que muitas vezes vem com detalhes maravilhosos em renda, né, representações muito interessantes. Então, ele morou em Roma, né, nasceu em 1568, ele não conseguiu terminar a ordenação sacerdotal porque ele ficou doente, cuidou de muitas pessoas enfermas, mas acabou falecendo aos 23 anos, então, por isso é considerado o protetor dos jovens, né, dos estudantes. A sua festa ela é comemorada no dia 21 de junho, e ele é representado como um homem bem jovem, né, veste essa indumentária ainda de noviço, né, com sobrepeliz de cor branca, que é essa veste dele bem característica, sapatos, tem detalhe em renda, às vezes no bordado, né, e ele não usa estola, né, justamente por ser ainda um noviço. Então, dos seus atributos, ele sempre vai segurar esse crucifixo, seu olhar pode aparecer direcionado para a figura do Cristo,
né? Pode ser representado também com lírios ou açucenas, símbolo da sua castidade, da sua pureza, e também com veste de príncipe, de armadura, justamente por ser nobre também, de família nobre, mas que preferiu seguir os caminhos do Cristo, né? Ele pode aparecer também com caveiras e rosários, mas são uma caveira e um rosário, mas é uma representação bem rara. Eu nem consegui localizá-la, né? Mas é como nos traz as referências bibliográficas. Pictoricamente ela aparece, mas não é comum. Então aqui a gente tem um crucifixo na escultura de São Luís Gonzaga em cedro, a sobrepeliz, né? Aqui a gente tem uma representação dele nobre, né, aos 17 anos. E aqui uma outra representação de São Luís Gonzaga, uma escultura em gesso da igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens no Santuário do Caraça, em Minas Gerais. É uma outra representação dele também. Então, agora a gente vai falar de São Miguel Arcanjo, né? Esse anjo que não é da Ordem dos Santos, é das Ordens dos Santos e é o general, né, dos exércitos do Senhor. Então, ele é o defensor, visto pela Igreja Católica como o defensor do povo de Deus. Ele vence aí o espírito maligno, né? Pisa no mal. Conta a lenda que em certa vez no alto do Monte Gárgano, um pastor querendo obrigar um novilho a sair de uma caverna onde se refugiara, ele tirou uma flecha lá dentro, a qual retornou com a mesma velocidade, ferindo o pastor. Ele atira uma flecha lá dentro e a flecha voltou na mesma velocidade e o atingiu. Voltou na mesma reta, né? É, este fato chegou aos ouvidos de um bispo de um lugar que chamava-se Ponto, que atendeu com um sinal de Deus. Assim, ordenou um jejum de 3 dias em toda a diocese, pedindo ao Senhor que revelasse do que se tratava. Após os 3 dias, apareceu-lhe o arcanjo, o São Miguel, né, declarando que o Senhor queria que naquela caverna fosse uma igreja, para reviver a fé e a devoção dos fiéis no seu amor e proteção. Eu trouxe essa pequena historinha porque eu não a conhecia, né? Em relação à proteção e à aparição de São Miguel Arcanjo, existem várias histórias, né? E ela é uma dessas. Como ele é o general do exército do Senhor, ele vem com essa roupa, né, com esses trajes de guerreiro mesmo, né? Então, a sua festa ela é comemorada no dia 29 de setembro. Então, ele também é representado como um homem jovem, sempre tem esse cabelo longo, né? A sua indumentária, né? A sua veste, são vestes militares, traja, né? Uma armadura, esse elmo, né? Que é essa espécie de capacete. Ele pode vestir sandálias e raramente usando botas. Então, aqui a gente tem esse modelo muito interessante em Cedro do Abaeté, na imagem, na igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é essa bota, que não é uma representação muito comum, e essa roupa que é semelhante a uma escama de peixes, né? É uma representação na tratadística pictórica também muito interessante, né? E rara de se ver. Então, desculpa, ele veste aqui uma armadura, e possui as asas, né? Um manto com estrelas aqui azul, com fundo cinza, e pode ter também espadas, lanças, escudos, ou carregando mesmo um estandarte. Pode aparecer numa postura mais vitoriosa,
quando ele pisa na cabeça do diabo, que são muitas vezes representações do barroco e do rococó com alta dramaticidade, com muito movimento da talha, ele se apresenta bem nessa posição de matar o diabo, de derrotar o diabo, né, sobre os pés, e pode também aparecer com uma balança na mão esquerda, mas é muito raro a representação com as balanças. Então, nós temos aqui na imagem de cedro a presença do, a presença do escudo, né, o elmo com as asas, e essa representação muito interessante dessa veste que parece uma escama de peixe, né? As botas também. E aqui nós temos algumas representações pictóricas, né? Essas duas, e onde ele segura aqui um escudo, parece uma bengalinha, né? Aqui, mas provavelmente deve se tratar de uma lança. Aqui a gente tem ele nessa posição vitoriosa, que a iconografia cita, né? Matando, pisando no diabo, pisando no mal. E aqui uma representação dele escultórica, né? Espanhola, em em cabeceiras de basto, uma representação aqui saindo num andor, provavelmente no dia da festa dele, como padroeiro, um dia de festividade, e ele tá no andor aí. Então, aqui ele usa sandálias, tá vendo? Aqui botas. Então, a representação de cedro do Abaeté, da imagem da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, ela é bem interessante e bem diferenciada também das